e pelo YouTube. Hoje nós vamos ter aí uma reflexão. E eu vou fazer uma pequena oração antes de começarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento na Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos e que realmente o Senhor esteja presente em todos os lares, com todas as pessoas, que Teu Espírito fale nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos. Esteja presente entre nós, Senhor, e que tudo possa ser para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu não sei se vocês estão vendo aí a tela que está passando, né? Está passando, né, Paulo? Tá. Então, nessa tela que vocês estão vendo aí, o próprio título diz: os desertos que nós passamos. Eu acredito que todos nós passamos por desertos na vida. Não há ninguém que fale, olha, eu vivi até hoje e nunca tive problemas, nunca tive momentos de grande angústia. Os desertos podem ser, como a própria figura mostra aí, ela pode parecer bonita, não é isso? Parece que é uma coisa colorida, tem sol, tem terra, às vezes tem plantas, tem tamareiras no deserto também. Então, o deserto, ele pode ser visto assim, ou, se você estiver lá presente também, o deserto muitas vezes é algo que é calor, sol, sequidão, dureza. É nesse sentido, então, que nós podemos ver o deserto. O deserto é de cada um. Pode ser leve, pode ser pesado, pode ser suportável ou até, às vezes, insuportável. Então, Cristo um dia nos disse essas palavras aí que estão na tela. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou fazer uma breve análise desse versículo que se encontra em João 16:33. Esse versículo diz praticamente tudo aquilo que existe num deserto. Cristo diz: eu venci o mundo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele venceu o inferno. E ele mesmo passou por um deserto, ele mesmo passou por tentações. Então, o que eu quero dizer é: desertos são colocados pelo inimigo, são colocados pelo diabo, vamos dizer assim. Não é colocado por Cristo, nem é colocado por Deus. Mas é sob permissão dele que nós passamos por esses desertos. Então, quando a gente diz assim, quando ele diz, neste mundo terão aflições, é porque realmente nós vamos passar por isso sob permissão dele. E ele diz, tenham paz. Isso é uma coisa muito importante. E tenham ânimo, porque eu estarei com vocês. Então, esse é o primeiro ponto mais importante. Se você estiver no deserto, estiver acompanhado, tudo bem, você vai passar por isso. Na vida, a gente tem também poemas até que falam de ilusões, desilusões da vida. Esse poema é de Francisco Otaviano, do século retrasado, 1826 a 89, ele diz assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem. Só passou pela vida, não viveu. Isso não é bíblico, mas é um poema que mostra bem que o sofrimento humano, ele existe em qualquer situação.
quer seja crente, quer não seja, evangélico, cristão, o que for, o sofrimento estará presente sempre em nossas vidas. E esse sofrimento, ele causa uma dor profunda em nós. Ele pode ser uma perda de um ente familiar. Nesse tempo de Covid, nós passamos momentos de ansiedade muito grande. Eu acho que vocês estão vivendo hoje nesse nosso grupo de convivência, em que pessoas relatam problemas, lutas por doenças, e nós tivemos perdas também. Então, perda de um ente familiar levam a gente para um deserto. Falência nos negócios, no trabalho, no meu emprego, desemprego, doenças de várias formas, além do Covid, às vezes incurável, às vezes doenças curáveis, às vezes desilusões. Aqui está escrito amoros, mas desilusões amorosas, pessoas que têm desencontro. Então, nesse momento, a pessoa perde o ponto de equilíbrio, parece que o mundo desaba e eu estou só, eu estou desamparado, eu estou caminhando sozinho. E nessas horas pode vir um estado de depressão, semidepressão, profunda agonia, ansiedade, que às vezes a pessoa não suporta. Então, nessas horas, nós estamos vivendo o nosso deserto. Existe um autor chamado Paul Tillich, que ele é vivo, é um cristão, filósofo. Ele disse assim, olha, quem passa por deserto pode ter duas formas de passar por sobre esses momentos. Ele pode ter solidão e solitude. Então, ele diferencia aqui um pouco o que é solidão. Solidão seria aquele que está só. É estar só no deserto. Então, você pode encontrar a sua derrota, até a morte, eventualmente no deserto pode acontecer. Então, se você estiver só no deserto, eu diria, o problema vai ser grave. Porém, se você estiver com Cristo, se você estiver com o Espírito Santo, você pode dizer o que está escrito no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Está escrito em Salmos 23, 4. Isso seria a solitude. Diferente da solidão, eu não estou só. Eu tenho a quem recorrer e eu tenho a quem me apoiar. Porque o cajado é aquilo que Moisés carregou no deserto, que é aquele apoio, o bordão. Ou seja, aquilo seria que vai me mostrar o norte dentro do deserto. Mesmo que eu esteja totalmente perdido, mesmo que eu ache que não tenho mais condições de lutar, mesmo que me falte forças, se o Senhor estiver comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou passar por esse deserto. Nesses momentos é que se diz que eu estou perante Deus e é eu e Deus no deserto. No deserto não tem mais ninguém. Pode ter alguns amigos, pode ter algum apoio, porém, aquilo não te fortalece, porque o deserto é muito mais que isso. É quando você diz, como diz no Salmo 139, 23, 24, que diz assim, sonda-me, ó Deus, e enche o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se não há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja,
você está frente a Deus, você está desnudo frente a Deus. É um momento de você conversar com Deus ali, só eu e você, como se fala, é eu e Deus. Naquele momento do deserto, se você tiver a companhia de Cristo, você está em solitude, você não está em solidão. Você vai conversar com Ele, você vai colocar todos as suas dores, confessar os seus pecados, Ele vai te apontar os pontos que não estão bem, onde anda as marcas ruins, que são suas, o que o mundo te colocou. E você vai dizer a Ele, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. A gente acha que é só nós que passamos por momentos de dificuldade, não é isso? Mas na Bíblia, nós temos aquela parte que está escrito, se alguém quiser ler mais, pode anotar, está em Lucas de 4, 1 a 13, mas eu vou ler só o versículo 1 e 2. É quando Cristo foi tentado pelo maligno. Então, após Jesus ser batizado no Rio Jordão pelo João Batista, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E eu vou só contar mais ou menos o que aconteceu. Então Cristo foi confrontado pelo diabo, por Satanás, e Satanás disse, olha, se você é verdadeiramente o Cristo, transforme essas pedras em pão, já que você está com fome. Faça isso. Mas Cristo disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. É isso. Cristo poderia chamar o seu exército, poderia chamar todos os seus anjos e dizer, destrua esse. Mas ele não. Ele, pela palavra, pela humildade, ele foi vencendo e derrotou o diabo. Tanto é que o diabo disse, olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Tudo o que você está vendo no mundo, você vai ser o dono de todas essas coisas. E Cristo disse, adorarás somente a Deus. Esta foi o deserto que Cristo passou. 40 dias e 40 noites em jejum, ele enfrentou o diabo e sem usar do seu poder, apenas pela sua palavra, ele derrotou o inimigo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, quem coloca a gente no deserto é o inimigo. Não é Cristo que põe, não é Deus que põe a gente frente a tentações. Não é isso que acontece. Um exemplo bíblico bastante forte sobre o que é passar no deserto é Jó. Vocês todos conhecem a história de Jó. Eu vou aqui ler alguns trechos que se encontram em Jó 1, de 7 a 12. Diz assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, olha, de rodear a terra e passear por ela. Olha que coisa. Então, Satanás está solto aí. Ele está por aí. Está rodeando a terra. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, é Deus falando sobre Jó, sobre o quanto Jó era fiel a Deus. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse,
porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, porventura Jó é tão fiel assim, muito fiel? Ele perguntou no sentido irônico. E continuou, porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa? Ou seja, o Senhor deu muitas coisas a Jó, claro. É claro que ele vai ser fiel. O Senhor dá tudo, deu casa, deu tudo para ele, deu bênçãos. E tudo quanto tem o Senhor deu, claro que ele vai ser fiel. A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem se aumentado na terra. É como se diz, né? Desse jeito até eu sei ser fiel a ti. Mas eu quero ver, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha como o diabo é astuto, né? Fala, então faça isso, tira, quero ver se ele vai ser tão fiel. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi lá com Jó. No mesmo dia, na mesma hora, Jó começou a perder tudo. Perdeu fazenda, perdeu gados, perdeu filhos, todos os seus filhos pereceram. E Jó perdeu tudo. Jó ficou sem nada, a ponto da mulher dele dizer para ele, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque você está nessa situação. Mas Jó foi fiel e firme e não em nenhum momento blasfemou. Daí Satanás volta de novo para Deus e fala, bom, você não tocou nele, né? Eu quero ver se ele ficar doente, se ele ficar ruim. Você só tirou os bens. Eu tirando os bens, ele continuou. Tudo bem. Eu quero ver se eu mexer nas feridas ou mexer nele, se ele não vai blasfemar. Então Deus falou, olha, faça isso, mas só não toque na vida dele. Então aqui é permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas, mas quem põe essas coisas não é Deus. Quem põe essas coisas é o inimigo. E então o inimigo foi lá e arrebentou com Jó. Jó ficou cheio de feridas, Jó ficou doente, jogado na cama, mal cheiroso, mas continuou firme. E ele, mesmo tirando lá com cacos de telhas, diz a palavra, tirando as feridas e se limpando, imagino como é que está. Mas Jó permaneceu firme e foi fiel até o fim. Porque Deus estava com ele, porque o Senhor, no meio do deserto, no meio do vale da morte, Ele está conosco. É isso que diz a palavra. O inimigo vem, o inimigo atenta, o inimigo põe, mas o Senhor está conosco. E aí vale a solitude ou a solidão. Você escolhe. Você quer ficar só no mundo, ou seja, viver na solidão, você enfrentar sozinho ou você quer ter a solitude? Eu diria, nessa palavra em João 10:10 diz o seguinte, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse é o inimigo. Eu vim para que tenham vida eterna e a tenham com abundância. Esse é o que quer Cristo na sua vida, o que quer o Espírito Santo e o que quer Deus para você. Então lembra, o ladrão, o diabo, ele está solto. Como disse, de onde você vem?
Ah, eu vim de rodear a terra, diz ele. Ele está solto. Eu diria, cuida-te. Fica atento, porque realmente ele está por aí rondando a gente. Eu diria, vigiai e orai. Mas por que a gente passa por deserto? É porque nós damos brecha. Nós dizemos no nosso orgulho, eu sou santo, e bato no peito, não é? Eu bato no peito e diz, olha, eu não faço nenhum mal. Eu dou o meu dízimo, eu ajudo pessoas, eu não mato ninguém, eu não roubo. Mas Deus conhece você lá no fundo. Deus conhece a nós lá no fundo de cada um. O que se passa, o orgulho, é como eu disse naquele Salmo 139, 23, 24, que diz assim, sonda-me, conhece os meus pensamentos. E Ele conhece os teus pensamentos, sim. E vê se há algum caminho mau. E Ele sabe. E nós sabemos que nós temos os nossos maus caminhos. É isso. Nós damos brecha, o inimigo vem, atua, entra naquela brecha e nós entramos num deserto. E eu diria o seguinte, todos nós temos desertos. Todos nós somos pecadores. Todos nós vivemos. Por mais que eu diga que eu seja o mais correto, nós temos os nossos desertos, sim. Eu gostaria que cada um repensasse aí nesse momento, rapidamente, quais foram os seus desertos, ou se você está passando por desertos. Mas saiba, você não está sozinho. Mais ou menos, eu vou contar uma história rápida aqui. Há uns 5 anos atrás, como a maioria já sabe, eu sou médico ortopedista, a gente tem uma clínica. E no Natal de 2015, no fim do ano de 2015 e tal, nós começamos a ter um grande problema na nossa clínica. E só para resumir, problemas de ordem de pessoas, problemas na ordem da sociedade, problemas de ordem judicial, problemas de ordem do fisco, enfim, foi aquele inferno. Veio o deserto para cima da gente. Nós éramos em 3 sócios e no final de 2015 estourou, vamos dizer assim. Aquilo deu um rombo, naquela época de mais de 3, quase 4 milhões de reais, que na época a gente achou impossível a gente vencer. Nós chegamos à conclusão que desse deserto a gente não ia sair. E claro, nessa época eu pedi para os parceiros, não sei se vocês sabem, existe um grupo chamado Parceiros de Oração, pedi para o pastor interferiu, orou por nós. Foi uma época extremamente difícil. Eu achava que iria perder tudo o que eu tinha até então e que todas as coisas iriam para o balde, vamos dizer assim. E claro, Deus nos coloca no deserto para a gente repensar. Deus não coloca, não permite que a gente viva um deserto se Ele não quer que a gente alcance um objetivo. O inimigo vem, causa tudo isso e ele permite, mas ele também dá o escape. Ele também dá a forma de você galgar, de sair disso. Passamos aí quase 4, 5 anos, ainda estamos vivendo, mas já estamos saindo desse deserto, graças a Deus. E deu para a gente sair assim, ilesos. Claro que saímos machucados, saímos cansados, mas Deus permitiu que nós vivêssemos e andássemos e chegássemos ao ponto que ainda estamos vivendo, porém
Hoje nós olhamos para trás e dissemos, olha, nós saímos do furacão, do meio do deserto maior, nós já estamos saindo. Por que nós temos isso? É porque nós damos brecha. Nós somos orgulhosos, nós temos pensamentos. E a própria palavra diz, não há um que não peque, não há um. Não é assim, olha, existem alguns. Não há um que não peque. Está em Eclesiastes 7:20. Portanto, o que Tiago em 12:24 diz é o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, olha bem o que está escrito aqui, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então vamos só digerir esses 2 versos aqui. Esses 3 versículos. É bem-aventurado o homem que é testado. Isso é um ponto importante. Porém, ninguém diga, por Deus sou tentado. Eu caio nesses momentos de tentação, nesses momentos de deserto, porque eu caio nos meus pecados e nos meus próprios tropeços, nos meus próprios erros e nas minhas próprias falhas e erros, porque Deus sabe lá no fundo o que se passa no coração de cada um. Então ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Mas tudo isso vem da gente. E o que a gente tem a dizer é o seguinte: aquele que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12 a 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vou repetir de novo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Porém, Deus diz o seguinte, Cristo diz o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, nós estamos sempre andando perto do deserto. E muitas vezes nós somos encaminhados para o deserto. Mas aqui tem uma palavra. Se eu estiver na solitude e não na solidão, na solitude eu posso ter certeza que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não é por Deus que você é tentado, mas cada um é tentado quando ele é atraído, olha a palavra que está aí, é atraído e engodado, ou seja, é atraído e enganado pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios pensamentos altivos, cheios de orgulho. Então, bem-aventurado, mesmo aquele que sofre a tentação. Eu diria, então, que nós devemos nos ajoelhar, orar, jejuar para que isso não ocorra. Se eu estou passando por uns momentos de dificuldade,
lembra-te de Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Quem quiser decorar esse verso é bom, que diz assim: clamas-me e eu te ouvirei, e farei coisas que você nunca imaginou. Clamas-me e eu te ouvirei. Então, Cristo está sempre de braços abertos. E Ele sempre está a nos acolher, a nos tirar daquele deserto, mesmo que você esteja passando por um deserto agora. Eu creio que muitos de vocês e muitos de nós estamos passando por deserto agora. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei como que você está caminhando nesse deserto. Eu não sei se você está em solidão ou em solitude. Nós estamos aí, são 2 braços a seguir. Eu posso seguir em solidão, eu posso seguir em solitude. Ou seja, eu posso seguir segurando na mão de Cristo no meio do deserto. Nessa manhã, eu vou pedir, se você por acaso está precisando de oração, se você está precisando de apoio, se você está precisando da mão de Cristo, do Espírito Santo nessa manhã, porque você passa por um deserto, porque você passa por um sofrimento, porque você passa por uma dificuldade momentânea, grande, que você não vê saída às vezes. Vocês sabem que nós temos um grupo chamado, é um grupo de apoio, é um grupo que dá acolhimento, chamado Parceiros de Oração. E hoje, mesmo distante, permite que a gente, que se faça oração por pessoas. Então, hoje nós fizemos um jeito, o Marcelo e o pessoal da TI fez um jeito, que é possível esse grupo de pessoas orar por cada um de vocês. Não precisa vocês exporem aqui os seus problemas, vocês serão encaminhados para esta sala, e nesta sala estarão pessoas que poderão orar por vocês. São as pessoas do grupo de parceiros. Basta aqueles que estão, por exemplo, por YouTube, precisam estar aqui pelo Zoom. Então, vou pedir para que entre pelo Zoom. E se você quiser oração, você levante a mão, ou pelo próprio Zoom, você peça no caso, o Marcelo, onde está escrito lá, Igreja do Bosque, é uma janela que está escrito Igreja do Bosque, o Marcelo está lá, e ele vai encaminhar vocês para essas pessoas. Se vocês quiserem oração nesta manhã, eu vou pedir para que vocês façam isso. Levante as suas mãos ou entrem nesse site do Zoom, só levante a mão e peçam então, o Marcelo vai orientar vocês. E nessa manhã eu vou ler o que está escrito em Efésios 6, de 10 a 12. É o que nós precisamos. É o que realmente nessa manhã nós precisamos. Efésios 6, 10, de 6, 10 a 12 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meus irmãos, eu vou pedir para quem quiser que o grupo de parceiros de oração
possa fazer uma oração por você, para que você tenha força, para você poder passar por esse momento do deserto que você vive. Basta levantar a sua mão ou mandar um zap aqui pelo próprio Zoom, você manda um print dizendo lá que você quer oração. E o Marcelo, então, vai encaminhar direto para esse grupo de oração. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a oração para que o Espírito possa estar com todos vocês e que vocês realmente tenham esta liberdade de poder pedir nesta manhã que Deus conceda realmente o escape, Deus conceda o caminho, Deus conceda a bênção para que você possa sair desse deserto que está vivendo, desse momento de dificuldade, desse momento de tensão, desse momento de depressão, de cansaço, de esgotamento perante as lutas que você tem participado. Então, eu vou pedir que cada um possa ou levantar a mão, ou mandar um recado, ou pedir para que esse grupo de oração faça essa oração. Que esse grupo possa encaminhar através do Espírito Santo, possam levar vocês, que possam realmente libertá-los, que possam realmente dar o apoio, que possam realmente mostrar o caminho e a saída. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento na Tua presença, Senhor. Obrigado por essas palavras, Senhor, que nós passamos por desertos. Muitas vezes nós não sabemos por quê, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe por que nós estamos passando por essas dificuldades, meu Pai. Fazer com que pessoas que estejam com dificuldades nesta manhã possam ter a Tua palavra, possam ter a bênção do Espírito Santo, Senhor. Possam encontrar o Espírito Santo nesta manhã perante Ti, Senhor. Que eles possam encontrar o refrigério no meio desse calor abrasante do deserto, Senhor. Nessa sequidão, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos que Tu possas encaminhar cada um deles, Senhor. Senhor, esteja, Senhor, abençoando a cada vida aqui, Senhor, que está nos ouvindo. Pai, fazei com que realmente eles possam encontrar o Senhor nesta manhã, que possam ter o apoio, Senhor, que possam ter o escape, Senhor, que possam ter realmente a palavra necessária para suportar esse deserto que estão passando, Pai. Nós pedimos nesta manhã. Senhor, aponte, mostre, Senhor, a você que está cansado, a você que precisa de uma palavra, a você que precisa do encontro com o Espírito Santo nesta manhã, Ele está te chamando, Senhor. Ó Senhor, obrigado por essas vidas, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja realmente sobre cada vida aqui presente. Que esta igreja encontre um momento de reavivamento, Senhor. Que esta igreja encontre o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.